Em um instante, o que parece inofensivo pode se tornar um risco silencioso. Dentro de casa, plantas, alimentos e medicamentos comuns escondem perigos que passam despercebidos, mas que podem ser fatais para cães e gatos. Muitas vezes, os sinais são sutis. Outras surgem de forma rápida e intensa. E nesses momentos, cada segundo importa. Até levar a óbito, por esquecer. Bom dia, telespectadores! Estamos aqui diretamente da Clínica Veterinária Polivet para falarmos com maior propriedade com uma especialista do assunto, a médica veterinária Natália Leal. Então, doutora, o que é uma intoxicação em cães e gatos? Então, uma intoxicação, ela acontece no momento da ingestão, inalação ou contato com alguma substância capaz de intoxicar cães e gatos. Pode ser por conta de um produto químico, um alimento, às vezes um veneno, né? Às vezes veneno de rato também, ou até mesmo medicamentos. Quais são as principais causas de intoxicações em cães e gatos? A doutora já atendeu algum? Então, as principais causas elas podem ser alimentares, por substâncias tóxicas, por venenos ou até mesmo por medicações. É bem comum na rotina, né, aqui da clínica veterinária, a gente atender tanto cães quanto gatos intoxicados, né? Eu já peguei casos de intoxicação alimentar, seja por chocolate, por uva, né, que é um dos alimentos tóxicos que nós podemos consumir, mas eles não. Já peguei casos de intoxicação por medicamentos, por raticidas, né, por plantas tóxicas também. Então é bem comum. Quais são as principais plantas tóxicas? Bom, existem várias plantas tóxicas, né? Tem espada de São Jorge, tem o lírio da paz, tem comigo ninguém pode, costela de Adão, azaleia. Tem diversas plantas tóxicas que podem, né, ser até fatais, inclusive. O lírio é uma dessas plantas para gatos. Qualquer parte do lírio é extremamente tóxica, seja a folha ou a flor, né? Até mesmo o pólen ou a água. Se o gato ingerir a água do potinho de planta que está plantado o lírio, é extremamente tóxico, é uma emergência veterinária. Quais seriam os principais sintomas? Existem diversos sintomas, podem ser sintomas gastrointestinais, né, como náusea, vômito, diarreia, tanto quanto respiratórios, né, a maioria das plantas tem tanto gastrointestinais quanto respiratórios. Pode ser falta de ar, né, pode ser edema de glote, por exemplo, a planta comigo ninguém pode, ela é extremamente tóxica por causar o edema de glote. Ela tem oxalato de cálcio, que é como se fossem microagulhas, né, então eles dão esse inchaço da boca, da mucosa, da língua, né, então esses são os principais. E quais seriam os produtos químicos de limpeza que a gente tem em casa que poderiam causar alguma coisa assim? Existem alguns produtos que são tóxicos também para pets, né? Principalmente água sanitária, que é o que a gente mais usa no dia a dia. Água sanitária, amônia quaternária já não é tão utilizado, mas também pode ser tóxico. Aí desinfetantes, né, de uso geral. Então nunca é bom a gente limpar o ambiente e deixar os pets por perto. O ideal é sempre usar uma diluição boa, né, pouca quantidade de produto de limpeza para uma grande quantidade de água, esperar secar muito bem, o produto evaporar, para daí poder colocar os pets nos locais que eles costumam ficar. E como ocorrem as intoxicações por venenos e raticidas e quais são os riscos? Bom, esses envenenamentos por raticidas são bem comuns, né? Acontecem geralmente em ambientes externos, ou propriedades rurais, né? Ou até mesmo em casas com pátio, que os tutores acabam colocando para espantar esses roedores e os pets eles acabam ingerindo acidentalmente. Os raticidas geralmente eles têm propriedades anticoagulantes, então o maior risco é de hemorragia, tanto externa quanto interna. Esse é um caso de emergência veterinária, então é extremamente preocupante quando acontece esse tipo de envenenamento. E quais seriam os órgãos do corpo mais afetados durante essas intoxicações? Depende do tipo de intoxicação. Se for uma intoxicação alimentar, geralmente o trato gastrointestinal, né? Se for uma intoxicação por produto químico, pode ser tanto gastrointestinal quanto respiratório, como neurológico, né? E principalmente os órgãos afetados são rins, fígado e o trato gastrointestinal. E quais seriam os sinais clínicos que o tutor já consegue observar em casa e quando que ele deve saber que é uma emergência? Bom, alguns sinais, né, como vômito, apatia,
falta de ar, náuseas, né? Tudo isso o tutor pode observar. Muitas vezes ele não vai saber que se trata de uma intoxicação. Ele vai observar esses sinais que são sinais muito genéricos, eles podem indicar diversas outras doenças, né? Principalmente emergências, em caso de vômitos recorrentes, diarreia, né? Com ou sem sangue, e principalmente no caso de ingestão de raticidas, né? Que é por veneno de rato, hemorragias. Então, qualquer sinal de sangramento, seja pela boca, né? Seja pelo ânus, pelas narinas, pelas orelhas, ou até mesmo manchas avermelhadas na pele, né? Que a gente chama de petequias. Tudo isso pode indicar uma intoxicação por raticidas, então isso é extremamente importante. Também outros sinais como salivação, né? Edema da boca, da língua, vômitos, tudo isso são sinais indicativos de intoxicação. E alguns dos sinais mais graves que a gente pode observar, geralmente são envenenamentos propositais, né? Como, por exemplo, o chumbinho, justamente os raticidas também, né? Então, a gente tem que ficar de olho em sinais neurológicos. Quando o paciente tem convulsões, né? Do nada, um paciente saudável que nunca apresentou esse tipo de comportamento, esse tipo de sinal, apresentar convulsões, desorientação, ataxia, tudo isso são sinais emergenciais. O que o tutor deve fazer imediatamente quando acontecem esses casos de intoxicação? A indução de vômito é sempre indicada? O primeiro passo e mais importante é levar imediatamente ao médico veterinário. Caso ele tenha visto, né, o paciente comendo alguma coisa, ou inalando, né, ou lambendo, se puder, lava a boca imediatamente, né? Se tiver carvão ativado em casa, pode dar carvão ativado, desde que seja veterinário, né? E nunca induzir o vômito, porque a gente não sabe que tipo de substância que foi ingerida. Muitas vezes, se é uma substância corrosiva, ela não é indicada, porque daí ela vai acabar lesionando todo o trato gastrointestinal novamente, né? Tanto na passada quanto na volta. Então, não é indicado. E o que nunca deve ser feito em casa nesses casos? Nunca deve ser administrado nenhum tipo de medicamento, né? Com exceção do carvão ativado, que ele atua como um adsorvente de toxinas, tá? Então, nesses casos pode ser utilizado, porém, seguido de levar ao médico veterinário. E nunca deve administrar nenhum tipo de outro medicamento ou substâncias, por exemplo, leite, né? Que é muito comum a gente ver os tutores administrando leite por conta do pH. O leite, muitas vezes, ele pode acabar alcalinizando o pH estomacal, então, aquelas drogas que elas levariam mais tempo para agir, para o organismo absorver, elas vão acabar agindo mais rapidamente por conta da alcalinização do pH estomacal. Então, nunca é indicado administrar substâncias por conta, nem substâncias nem medicamentos. Como é feita a conduta veterinária quando o animal já chega intoxicado na clínica? Bom, o primeiro passo é a gente descobrir o que causou essa intoxicação. Então, a conversa com o tutor é o passo mais importante para a gente poder juntar as peças do quebra-cabeça e poder tratar da melhor forma, né? Porque nem todo envenenamento é igual. Nem toda intoxicação a gente trata da mesma forma. Por isso que muitas vezes a gente precisa fazer uma anamnese bem feita. Esse é o segredo maior, assim, da clínica médica no geral, né? Mas principalmente nos casos de intoxicação. Pra gente poder ver o que a gente vai utilizar, né? Quais os antídotos nós vamos utilizar para aquele paciente. E a conduta no geral, assim, geralmente é fluidoterapia, lavagem gástrica, administração de carvão ativado, né? E aferição dos parâmetros, tanto físicos quanto dos exames mais importantes, que são exames de sangue, né? Hemograma, bioquímicos, um ultrassom também é válido, né? Tudo depende de qual a causa da intoxicação. E qual seria a importância do atendimento rápido para o prognóstico do animal? Muitas vezes a gente pode ter um prognóstico reservado se o paciente não for trazido a tempo até a clínica ou hospital veterinário, né? Esses envenenamentos, eles causam sinais muito rapidamente e alguns deles podem até levar a óbito. Por isso que é extremamente importante levar para um rápido atendimento. Dessa forma, o veterinário vai conseguir fazer uma anamnese, vai conseguir conversar com o tutor e vai conseguir agir da forma mais rápida possível, né? Tanto para evitar que o veneno acabe se espalhando, evitar da intoxicação acabar agravando e também tomar medidas para que o paciente se recupere mais rapidamente. Existem algum antídoto para alguns tipos de intoxicação? Existem. A gente vê antídoto pro paracetamol, por exemplo, né? Que ele é extremamente tóxico em gatos. Então, a gente tem a N-acetilcisteína. Nós temos antídotos também para os raticidas, né? Que são os coagulantes, geralmente vitamina K, a gente costuma utilizar. Muitas vezes pode ser feita transfusão sanguínea também, dependendo do caso, né? Do paciente, da gravidade do quadro. E qual seria a principal orientação para os tutores que têm cães e gatos em casa para evitar esse tipo de intoxicação?
Bom, eu acredito que essa é a parte mais importante, né? A prevenção. Não adianta a gente só falar quais são as intoxicações, né? O que acontece e também quais as formas de tratar. Então, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento. A principal dica que eu deixo para os tutores que têm pets, né? Tanto cães quanto gatos, é nunca deixar nada ao alcance deles, porque eles são como crianças, né? Então, alimentos em cima da mesa, em cima do sofá. Quando tiver criança também, né? Orientar para as crianças não deixarem alimentos por cima das coisas, medicamentos também, a gente vê bastante intoxicação por medicamentos. Não utilizar produtos químicos fortes que sejam tóxicos para cães e gatos, né, no mesmo ambiente. Então, sempre retirar os pets do local antes de fazer a higienização, esperar um pouquinho para colocar eles de volta. Quem tiver plantas, sempre tomar muito cuidado com quais plantas vai ter. Existem algumas plantas que a gente não pode ter quando tem pets, como, por exemplo, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, lírio da paz, azaleia, jiboia, né? Eu vejo muitos casos de intoxicação por ingestão da planta, né, da jiboia, lírio também. Então, todas essas são plantas que acabam causando intoxicação em cães e gatos. E também o mais importante, né, nunca administrar nenhum tipo de medicação ou de antídoto em casa. E a principal orientação ao menor sinal de intoxicação, sempre trazer até o médico veterinário. Isso pode salvar vidas. A doutora pode comentar algum caso clínico que foi marcante? Bom, existem vários casos clínicos, né, de intoxicação, seja por envenenamento ou por ingestão de alimentos ou medicamentos, né. Um dos que mais me marcaram, um dos mais recentes, foi de uma gatinha, né, uma paciente felina, que ela foi castrada, né, foi feita a cirurgia de castração eletiva, e após a cirurgia, o tutor pensou que ela estava com dor, além dos medicamentos que já tinham sido prescritos para ela, né, que inibem a dor. Ele pensou que talvez ela pudesse estar com dor e ele acabou levando ela numa agropecuária. E lá ela foi medicada, tá? Só que ela não foi medicada por um médico veterinário, ele era um atendente, né, da agropecuária. E a dose que foi dada para ela foi uma dose extremamente alta. A gatinha, ela pesava mais ou menos 3 quilos, né, em torno desse peso. E ela acabou vindo para a clínica com com um quadro assim de apatia, letargia, desidratação, falta de apetite, né, vômito. E aí até a gente entender o que tinha acontecido com ela, poderia ter causado tudo isso, foi através da anamnese. Por isso que eu sempre digo que a anamnese é o fator fundamental dentro de toda a conduta clínica. Conversando com o tutor, nós descobrimos então que ela tinha sido medicada e a dose que deram para ela foi uma dose para um paciente equivalente a 70 quilos. Então foi uma dose extremamente alta. Para pets, ele era uma pasta daquelas para cavalo, né? Quem é veterinário, que gosta da área de equinos, vai saber que são as pastas que a gente tem de dipirona para cavalos. Então foi uma dose extremamente alta e por muito pouco nós... Então fica, né, como reflexão esse caso de nunca medicar um paciente sem saber, né, qual o princípio ativo utilizar, qual a dose correta do medicamento e principalmente sem orientação do médico veterinário, né. Então tanto o tutor pecou quanto o atendente da agropecuária, né? Então jamais medicar por conta. Nesse caso a gente conseguiu salvar, ela ficou internada conosco alguns dias e nós conseguimos reverter o quadro, mas por muito pouco ela não veio a óbito. Então esse foi um dos casos que mais me marcaram, assim, né? E um dos que recentemente aconteceram. Para conferirmos quais plantas estão sendo mais presentes dentro das nossas casas, viemos até a Floricultura do Gringo para ver quais plantas estão sendo mais vendidas e o nível de conscientização na hora da compra. E estamos aqui com o seu Ricardo para sabermos mais sobre as plantas que estão aqui disponíveis para a compra. Então, qual planta que é mais buscada aqui pelos seus clientes aqui na Floricultura? Bom, as que mais buscam aqui é a Zamiacuca, lírio da paz, antúrio, calandiva, pacová. Eles procuram conforme a demanda, né? Conforme a época também. Nessa época de agora, a gente está se encaminhando para o final de maio. Agora, o que mais sai aqui? Bom, agora sai mais plantas, digamos, árvores frutíferas, muita salada, alface, rúcula, plantas de inverno, né? Por lado de flor, essa época tem uma demanda um pouco mais restrita. A parte de ficus lirata, ficus elástica,
A azaleia é uma planta que agora no inverno ela começa a florir, começa a ter uma demanda um pouco maior, né? Então são as plantas que a gente mais comercializa nessa época do ano. Muitas dessas plantas são bonitas, mas elas apresentam riscos para os nossos pets. Vocês aqui da floricultura, vocês têm noção desses riscos? Muitas plantas a gente tem conhecimento, né? Algumas, digamos que já vem com indicação, às vezes, que é não comestível, né? A gente até desconhece muitas vezes, né? Porque a gente não tem, assim, um estudo maior né? Mas, basicamente, o Comigo Ninguém Pode é famoso, né? Pela toxicidade deles. E os clientes, quando eles vêm para cá, eles costumam perguntar, procuram alguma orientação sobre as plantas, se elas fazem mal pro cachorro, pro gato que tem em casa? Normalmente não. Normalmente não. Normalmente não. Você acha que seria interessante começar a orientar? Tu acha que ia prevenir? Tranquilamente. O cliente normalmente quase não pergunta se o lírio da paz é tóxico, por exemplo, né? Escolher as espécies certas podem salvar vidas. Antes de você resolver colorir a sua casa, tenha certeza de que elas são seguras para quem te dá amor incondicional.